Boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Numa altura em que o mundo continua a ser palco de diversos conflitos ou de fenómenos climáticos que parecem tornar-se mais irregulares, intensos e destrutivos, importa olhar o património e pensar a sua salvaguarda. Esta semana, Portugal foi palco de uma conferência internacional em Coimbra, dedicada ao tema do património resiliente face a catástrofes e conflitos, e onde foram partilhadas experiências, por exemplo, como a do caso bem conhecido do incêndio da Catedral de Notre-Dame em Paris. Para a conversa de hoje, temos connosco, a partir do estúdio de Gaia, Orlando Sousa, arqueólogo e presidente do ICOMOS Portugal, o organismo internacional dos sítios e monumentos. Está também em estúdio Ana Catarina Sousa, investigadora e atual vice-presidente do Conselho Diretivo do Património Cultural, Instituto Público, e Sandra Vaz Costa, historiadora também do Património Cultural, Instituto Público, e que integra o grupo de trabalho que está a traçar a Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva. Bem-vindos os três. Começo por vos perguntar, como pessoas ligadas ao património, o que é que vos preocupa mais? Um sismo, uma guerra, um conflito? Que grau de destruição pode ser pior para o património? Orlando Sousa, comece por si. Qual é que nos preocupa mais? Eu acho que não pode haver aqui, entre conflitos armados e desastres naturais, não podemos ter aqui uma gradação. São eventualmente todos, sendo que, no caso dos conflitos armados, eles são sempre possíveis de ser evitados. O facto é que não são, por muitos e variados motivos. Eu recordo que neste momento estamos a viver um grande período de alguns conflitos complicados, desde logo a Ucrânia e o Médio Oriente, e alguns conflitos em África que são, digamos, menos mediáticos, mas igualmente graves. Nós vivemos durante muitos anos um período de relativa acalmia quanto a estas matérias. Demos muita coisa por adquirido quando de facto tudo muda e muito rapidamente. E por isso é preciso repensar também as estratégias. Completamente. No que diz respeito aos sismos, às catástrofes naturais, etc. Pois há coisas que não são previsíveis, mas há outras que poderão ser minimamente planeadas para minimizarmos esses impactos. E é disso que se trata, de facto. Ana Catarina Sousa, o que é que mais teme? Um sismo, uma catástrofe natural, um conflito? Para começar, boa noite e obrigada pela oportunidade de estar aqui a partilhar as inquietações que, neste momento, em nome do Património Cultural IP, mas que, no fundo, são já as preocupações, felizmente, da generalidade dos cidadãos, porque a preocupação pelo património cultural cada vez mais é partilhada por toda a sociedade. Há uma maior consciência. Há uma maior consciência e temos que pensar que o Património Cultural Instituto Público, como entidade de referência e quase recém-criado, remontando agora apenas a janeiro de 2024, tem já pensamento estruturado sobre o tema. E claro que o que me preocupa, em primeiro lugar, é implementar uma estratégia para que não sejamos surpreendidos. Portanto, é montar uma estratégia e fazer uma gestão do risco com alguma consciência. E preocupa-me também, como alguém que investiga e que vive o património, também em termos nacionais e mais especificamente no património cultural que está afeto ao Instituto de Património Cultural IP, que são cerca de 100 imóveis, preocupam também todo o outro património, obviamente, não apenas, e para o património cultural que está afeto ao nosso Instituto, estão a ser já desde 2022 pensados e programados programas de gestão de risco, tal como os nossos congéneres, que têm também responsabilidades do património, mas também me preocupa o património cultural que está afeto a privados e outro tipo, e também me preocupa o património cultural como um bem inalienável, seja na faixa de Gaza ou em Kiev, porque esse sentimento é uma de pertença da humanidade, portanto, essa preocupação tenho então à escala da instituição de que nós tutelamos e dos monumentos que nós tutelamos, e para isso estamos a trabalhar. Preocupa-me tentar, de alguma forma, congregar o maior número de parceiros, desde a Proteção Civil, as várias entidades que gerem património, encontrar normativos de boas práticas e depois participar, na medida do possível, neste esforço de sensibilização de vontades para que o património, que é de todos, e tem havido vários casos inacreditáveis de tentados contra o património classificado da Unesco, e de alguma forma, dentro da nossa pequena escala, contribuir para a sensibilização para a proteção desse património. Sandra Vaz Costa, sendo também historiadora e atendendo àquilo que a Ana Catarina Sousa está aqui também a referir, é de facto uma catástrofe ou um incêndio, um evento climático extremo
pode pôr em causa, no fundo, todo este legado histórico, não só em Portugal como no mundo. Em que aspecto é que a preocupa essa ameaça a algo que é um bem comum à humanidade? As ameaças surgem através dos perigos, e os perigos podem ser catástrofes. Os riscos são os danos que essas catástrofes, ou as alterações climáticas como gatilho, podem danificar o património cultural. E por isso mesmo nós trabalhamos na área da prevenção, da conservação preventiva. Ou seja, quanto melhor preparados estivermos, com formação específica na área, e quanto melhor preparados estiverem os imóveis que nós tutelamos, no caso da ocorrência de um evento, seja ele qual for, é precisamente nesta área da prevenção do risco que nós estamos a atuar, para que, na possibilidade de existência do evento, nós tenhamos uma capacidade de resposta eficaz para melhor entrarmos depois no processo da recuperação. Portugal apresentou nesta conferência o projeto Blue Shield Portugal. É uma estrutura transnacional que visa a prevenção do risco, justamente em bens culturais, perante situações extremas. Orlando Sousa, que projeto é este e, no fundo, também que benefícios pode vir a trazer nesta área da resposta? O projeto Blue Shield vem na sequência de uma convenção da Haia de 1954, que é uma convenção mundial sobre Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em caso de conflito armado. Esta convenção vem na sequência de uma série de decisões tomadas por todo o mundo e pelas instituições mundiais na sequência da Segunda Guerra Mundial, e essa convenção, apesar de ter sido criada em 1954, só muito tardiamente foi ratificada por vários países. O nosso país só ratificou, por exemplo, no ano 2000. Depois o primeiro protocolo em 2004 e o segundo protocolo em 2018. Mas, faço aqui um parênteses, curiosamente nada mais se fez no país sobre isto. O que é o Blue Shield? O Blue Shield foi criado em 96 e surgiu como uma necessidade de ter um organismo técnico e científico independente da Unesco, que no fundo é uma espécie de cruz vermelha para o património. Foi fundado pelas 4 organizações, pelas 4 ONGs afiliadas da Unesco, nomeadamente o ICOMOS, Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, o ICOM, Conselho Internacional dos Museus, o ICA, Conselho Internacional dos Arquivos, e a IFLA, que é a Federação Internacional das Bibliotecas. No fundo, temos aqui as 4 organizações, as 4 ONGs afiliadas da Unesco, para aquilo que se considerou as diferentes áreas do património. Naturalmente, hoje teremos também, efetivamente, o património material. São uma espécie de escudo para o património. É um escudo azul, exatamente. Chama-se mesmo escudo azul. As funções do escudo azul e os objetivos são variados. Nós, em Portugal, houve algumas tentativas em anos anteriores, nos últimos 20 anos, penso, de fazer cá esse comitê. Portanto, há o Blue Shield internacional e depois há comitês nacionais. E só o ano passado, através de uma candidatura individual, eu relembro aqui que as candidaturas ao Blue Shield são individuais. Portanto, há alguém que se candidata com o apoio destas entidades nacionais a criar um Blue Shield, e o ano passado foi autorizada essa criação e, portanto, estamos em fase de instalação. Nós, ICOMOS, somos um dos promotores. Portanto, se um monumento ou alguém que tenha na sua tutela um bem patrimonial que queira candidatar-se, poderá fazê-lo? Não, a criação de um Blue Shield é iniciativa individual. Portanto, há um profissional que se candidata ao Blue Shield internacional propondo-se a criação de um Blue Shield nacional, de um comitê nacional. Esse processo já arrancou e nós estamos em fase de pré-instalação. Vamos começar a congregar estas instituições nacionais, agregando a elas também a defesa e a proteção civil, que são fundamentais nesta matéria. Nós, em Portugal, como noutros países onde há Blue Shield, tem que escolher algumas áreas de atuação. Dê-nos exemplos. Por exemplo, a área da formação. Nós não temos em Portugal uma cultura de prevenção. Não é só para o património, para o resto tudo, não temos, de facto. Basta ver o que aconteceu a semana passada com o apagão e, de repente, ninguém sabia o que havia de fazer. E, portanto, não há uma cultura de prevenção. E a cultura de prevenção é muito importante para as questões do património. Seja ele, como eu digo, monumentos e sítios, museus, bibliotecas e arquivos. E, portanto, quer na área dos conflitos, quer na área das alterações climáticas, não temos essa cultura. E, portanto, um dos pontos importantes do Blue Shield e que nós queremos implementar é, de facto, esta questão da formação. Deixe-me, então, aqui introduzir também a Sandra Vaz Costa, porque, como referi no início, integra o grupo de trabalho que está a traçar esta Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva. Que medidas é que já foram apontadas justamente na área da prevenção? Na Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, integramos depois a nível técnico uma plataforma nacional e o Património Cultural integra o Grupo 6,
são 7 grupos ao todo, com várias Tem áreas, várias áreas de atuação. A primeira medida é proceder logo ao levantamento de medidas de autoproteção dos imóveis, saber se têm planos de segurança, não existindo, têm que ser executados e depois aprovados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É preciso depois ter o tal plano de gestão de riscos, ter as equipas preparadas em caso de evento, saberem evacuar primeiro os visitantes e depois saírem também eles em segurança e aguardar a entrada das equipas de primeira intervenção. Isto implica também, em termos da tal conservação preventiva, nós termos uma lista de peças, obras de arte, uma lista de retirada prioritária. Os tesouros nacionais, por Tesouros exemplo? nacionais, por exemplo, no caso do património cultural, património integrado móvel, que esteja, por exemplo, dentro das igrejas, dos mosteiros. É preciso, no fundo, resgatar primeiro esses bens, acautelá-los. Mas e tudo isto também requer um plano previamente pensado. Ou seja, nós temos que ter um plano de resgate das obras. Temos que saber onde elas estão, como é que podem ser retiradas, como é que podem ser descidas, como é que podem ser transportadas, embaladas, e temos que ter previamente estabelecido um local de armazenamento provisório, umas reservas provisórias, para depois se poder estabilizar o imóvel, recuperar o imóvel e repor a normalidade. Portanto, nós nesta área trabalhamos ao nível da prevenção pré-evento. Todos estes planos têm que estar pensados e têm que ser simulados, porque a prova real é quando o evento ocorre. Portanto, normalmente já é em caso de extremo, não é? Exatamente. Claro. Portanto, existe este trabalho prévio e depois existe o trabalho de resposta. Ana Catarina Sousa, no caso dos monumentos que pertencem ao património cultural, Instituto Público, já tem este tipo de plano de segurança? Já foi testado? Bem, considerando que houve uma reorganização na área da tutela do património recente, o que acontece é que as equipas do património cultural, nomeadamente o Departamento de Projetos e Obras, e também outras equipas que estão dispersas pelo país, em Coimbra e no Porto, estão ainda a tomar conhecimento dos monumentos, porque os monumentos que estavam afetos à antiga Direção-Geral do Património Cultural, nomeadamente o Património Mundial, está neste momento afeto a museus e monumentos, e o Património Cultural agora recebeu os imóveis que estavam nas antigas Direções Regionais de Cultura. Dê-nos um exemplo de para que o público também entenda. O Templo de Évora, por exemplo, ou o Mosteiro de Tibães, que agora está na nossa tutela. Portanto, eram monumentos que estavam sobre a tutela das Direções Regionais de Cultura e que agora passaram para a nossa... Portanto, há aqui todo um período de readaptação. Naturalmente que estamos em contacto com as equipas dos museus e monumentos, mas há uma passagem de transição. Mas há um sentimento de urgência em ter estes planos. Sente-se hoje mais a ameaça climática, por exemplo, ainda recentemente Lisboa foi alvo de uma tempestade bastante destrutiva. Há uma certa urgência nesse há uma sentido? certa urgência nos dois sentidos. Como eu estava a dizer, em relação à Direção ao Património Cultural, desde 2022 já estava a fazer estes planos e agora vamos replicar para os nossos monumentos. Há uma sensação de urgência em dois sentidos. Primeiro, porque se avolumam os casos de destruição de património e quando falamos das alterações climáticas, esta própria estratégia nacional está ancorada em convenções como o Acordo de Paris ou o Quadro de Sendai. Portanto, estas não são partilhadas. O património está no território e a área do ambiente, do território, da proteção civil, da cultura, estão todas interligadas, não há esferas separadas. Obviamente que a questão das alterações climáticas é um tema que nos preocupa, nomeadamente em várias escalas, nomeadamente o património, por exemplo, o património costeiro, porque as projeções para 2100, em termos da subida do nível médio do mar, são muito preocupantes para várias áreas do litoral português e, nesse sentido, por exemplo, este ano, no âmbito de um projeto com o eGrants, fizemos um workshop sobre a salvaguarda do património arqueológico costeiro. Mas depois as respostas, desculpa interrompê-la, levam algum tempo, ou seja, estas coisas do património depois também levam algum tempo a ir para o terreno. As alterações climáticas estão a avançar mais rapidamente do que a resposta que está a ser dada? Em termos das alterações climáticas, há que fazer o levantamento, o diagnóstico, para depois preparar as medidas de proteção e de minimização. Em relação, por exemplo, à subida do nível médio do mar, existe já um inventário de sítios arqueológicos para nós vermos aqueles que terão um impacto daqui a 20, 30 anos, para nesses pensarmos uma ação. Claro que existem sempre situações que são inesperadas, mas em património nós temos que pensar sempre que estamos a trabalhar, muitas vezes, a médio e longo prazo.
e depois temos as urgências. Temos que ter sempre quase equipas de reação rápida. Mas aquilo que é desejável é um pensamento estruturado de atuação preventiva. Portanto, estamos neste momento a trabalhar nessas duas esferas. O desafio é grande, obviamente, em relação às alterações climáticas também, se bem que as catástrofes, em termos de impacto, apesar de tudo, o património é resiliente. E aí também o tema deste ano do Dia de Monumentos e Sítios é que o património acaba por ser resiliente e, de alguma forma, o tipo de construção tradicional é resiliente e temos muitos casos de património resiliente em relação, por exemplo, a outras obras de construção mais recente. E isso também é algo que é um ensinamento para o planeamento urbano, etc. Não é? Orlando Sousa, em Coimbra, falou-se do exemplo da Notre-Dame e como França teve que responder perante uma situação urgente. Que outros exemplos assimilou nestes dias que também podem ser de ferramenta de trabalho para Portugal? Primeiro temos que todos estar conscientes de que uma série de questões que estariam dadas como adquiridas, de facto não estão. Por exemplo? Por exemplo, uma estabilidade política. Eu atrevo-me a citar aqui um poeta persa. Vocês perguntam-me sobre o saque de Bagdá. Foi tão horrível que não há palavras para descrever. Gostaria de ter morrido antes e não ter visto como os doidos destruíram estes tesouros de conhecimento e aprendizagem. Eu pensava que entendia o mundo, mas este holocausto é tão estranho e sem sentido que estou pasmado. A evolução do tempo e as suas decisões derrotaram toda a razão e conhecimento. Isto foi escrito em 1258, na sequência da destruição de Bagdá pelo Império Mongol e pelo Gengis Khan. Poderia ser Podia ter sido escrito hoje. Exato. Exatamente. E, portanto, quando nós pensávamos que havia uma série de questões estáveis, etc., não está. E, portanto, eu penso que nós temos que aprender todos com estas situações recentes. Embora haja situações, cito sempre outra questão, que é, por exemplo, o Coliseu de Roma, que hoje é património mundial. Ironicamente, foi construído parte dele com o saque que foi feito a Jerusalém, por exemplo. E, portanto, eu acho que, de facto, a aposta tem que ser na prevenção e, sobretudo, no enquadramento teórico prévio de que, de facto, estamos a falar de destruição de conhecimento e de aprendizagem. É uma questão também de cidadania. Muito de cidadania. Aqui há uns anos nós pensávamos que o património era só uma questão dos especialistas, dos académicos, dos técnicos e tal. É de continuar a ser de facto, mas é uma questão que deve importar toda a gente. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, é o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, associado da Europa Nostra, organismo europeu do património, que nos aponta aqui também as linhas mestres sobre esta temática. Há poucos dias, em Mafra, a Europa Nostra homenageou a música como fator de mobilização dos cidadãos em torno da cultura. Como rede europeia de proteção do património cultural, a Europa Nostra e o maestro Jorge Chaminé salientaram a importância da defesa e salvaguarda da criação cultural e do património material e imaterial. A Convenção de Faro do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea constitui um exemplo dinâmico que permite ligar a defesa e salvaguarda da sustentabilidade ambiental a um conceito eficaz de património. Ao ligar o património construído e as tradições, a natureza e a paisagem, a evolução científica e tecnológica, o património digital e a criação contemporânea, tomamos consciência de que o grito de alerta do secretário-geral das Nações Unidas sobre a destruição do planeta Terra com consequências irreversíveis tem de ser ouvido, sob pena de estarmos a assistir ao suicídio coletivo revelado por Al Gore no documentário Uma Verdade Inconveniente. A Europa Nostra tem insistido numa ligação estreita entre património cultural e defesa do meio ambiente, bem como de sustentabilidade do desenvolvimento. Não podemos deixar que a indiferença e a pseudociência tomem o lugar do conhecimento e da investigação. Eis por que razão uma forte aposta no que o Papa Francisco designou como ecologia integral na encíclica Laudato Si tem de estar na ordem do dia, não por uma questão de moda, mas por uma questão de sobrevivência.
Importa, no fundo, mobilizar os jovens e as escolas e desenvolver ações que contrariem o desperdício e ponham a sustentabilidade da cultura como prioridade essencial. A questão do ambiente, a questão da cidadania. Muito rapidamente, para fecharmos aqui este nosso programa, Catarina Sousa e Sandra Vaz Costa, que papel podem ter também as escolas, justamente nisto que Guilherme de Oliveira Martins aponta de tomada de consciência? Naturalmente que a divulgação e o envolvimento das comunidades, e não por acaso esta questão do ICOMOS e do Blue Shields é uma organização não governamental, portanto o envolvimento das comunidades e sobretudo de pensar o património na sua paisagem. Portanto, o conceito mais alargado de paisagens culturais, sejam elas urbanas ou rurais, é a forma de depois poder ligá-las com as comunidades, não só a peça patrimonialmente relevante, mas aqueles ambientes culturais, e pensar como um todo. Naturalmente é no âmbito do ordenamento do território, no qual é competência do património cultural, mas como um todo também com as comunidades, com as escolas, mas também com o associativismo, que é algo que é também um imperativo, com a comunidade como um todo. E aí a questão do património imaterial, que está associado muitas vezes ao património material, é algo que no fundo une todas as pontas, não é? Do ordenamento do território, das paisagens e dos monumentos com as comunidades. É um desafio para toda a sociedade. Sandra Vaz Costa. O empenho e o envolvimento que o Património Cultural Instituto Público tem e quer ter com as comunidades, nomeadamente a comunidade estudantil. O evento que tivemos ontem na Universidade de Coimbra é desse exemplo. Também, não por acaso, no envolvimento da comunidade estudantil, numas outras faixas etárias, nós tínhamos agendado, foi mesmo no dia do apagão, tínhamos agendada uma palestra num agrupamento de escolas do Barreiro. E irão retomar essa ideia? Vamos reagendar, obviamente, já estamos em fase de reagendamento, porque estão também muito envolvidos e estão muito sensíveis a esta questão da gestão de riscos, das catástrofes naturais e das alterações climáticas, e é bom. E também dizíamos ontem, também porque esta conferência foi o evento final do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que é uma efeméride coordenada a nível nacional pelo Património Cultural Instituto Público. Há uma plataforma onde as entidades, sejam governamentais, autárquicas, associações de proteção de património, comunidades locais, são convidadas a celebrar o dia, celebrando o tema que todos os anos é lançado pelo ICOMOS Internacional. E foi com muito agrado que nós vimos, de facto, a envolvência das comunidades, partilhando e propondo as suas atividades na revisitação de catástrofes que destruíram o seu património local, a sua memória, a sua identidade e a forma como essas mesmas comunidades as recuperaram. Orlando Sousa, uma última pergunta para fechar. Como é que cada um de nós pode ser esse agente de prevenção e de salvaguarda do património? Temos que estar conscientes de duas coisas. Primeiro, a ciência e o conhecimento estão a ser objeto de um ataque generalizado em todo o mundo. Isto hoje é perfeitamente claro para toda a gente. O segundo aspecto, teremos que apostar naquilo que nós dizemos há uns anos, que é chamada educação ambiental. O que é a educação ambiental? A educação patrimonial. Hoje, por exemplo, todos os miúdos das escolas sabem para que é que serve o caixote amarelo, o verde, o azul e por aí fora. E isto, estamos a colher esses frutos ambientais, fruto de uma aposta há uns anos sobre a educação ambiental. Eu penso que o nosso trabalho, por um lado, a nível do Ministério da Educação e das escolas, apostarem na educação patrimonial, desde já, por um lado, e por outro lado, nós, enquanto cidadãos, deveremos estar conscientes destas matérias e envolver-nos, se pudermos, naturalmente, quer nas ONGs existentes, quer em projetos de educação patrimonial. Agradeço ao Presidente do ICOMOS, Orlando Sousa, e a Ana Catarina Sousa, Sandra Vaz Costa, terem estado neste ensaio geral especial dedicado ao património, que teve assistência técnica de Rui Glória. Na próxima semana fazemos uma pausa por causa do fecho da campanha. Voltamos de hoje a 15 dias. Boa noite.